Dentro da Bolsa de Valores, o que mais valoriza, o que mais bota dinheiro no seu bolso, o que é mais apaixonante é o mercado de opções. E é isso que você vai aprender na aula de hoje, porque esse vídeo é uma aula, tem uma parte teórica, tem uma parte prática. Vou abrir o Home Broker para ver, para mexer, para que você veja como é que é. Eu só queria que antes você se inscrevesse nesse canal, dá o joinha se você já é inscrito, para valorizar o trabalho do professor e a gente disseminar educação financeira na internet. O mercado de opções é um mercado que a gente chama de derivativos. Ele é um derivativo. Ele deriva ou ele vem de um ativo de alguma coisa. Esse ativo é uma ação. Normalmente uma ação, mas pode ser dólar, pode ser várias outras coisas. O mais comum é que seja de uma ação. Então, ele é alguma coisa que depende, que deriva, que vai se movimentar baseado nesse principal, nessa coisa importante, que é o que a gente chama de ativo objeto. Então, ele é o que vai se movimentar e a opção, ela é um movimento que depende desse maior. Pensa assim, você está vendo uma corrida de rua, as pessoas estão correndo. Aí você olha lá, a pessoa está em primeiro. Aí você pensa, poxa, essa pessoa, ela vai ter que andar 5 quilômetros. Maravilha, 5 quilômetros. É um corredor que nem eu, que assim, corre pouco, tá? Então, 5 quilômetros em 5 dias. Para ficar mais parecido comigo, assim, gordinho, acima do peso. Você, tá acima do peso? Você gosta de corrida? Bota aqui nos comentários. Eu tô tentando me engajar nesse movimento aí de corrida, mas tá difícil, né? 5 dias, 5 quilômetros. Eu preciso correr 1 quilômetro por dia. E aí eu vou atingir esse objetivo. A ação precisa andar para lá no final desse prazo que a gente determinou, ela chegue aonde a gente estabeleceu. Esse prazo é o tempo até o vencimento. E o preço que a gente estabeleceu é o que a gente vai falar. Eu acho que essa ação vai chegar a R$10 em, sei lá, um mês. Como na nossa corrida vai andar 5 km em 5 dias. Maravilha. Se no primeiro dia eu andar 2 km, você já viu que eu já desisti de correr, já estou andando, né? Eu vou andar 2 km no primeiro dia. O que vai acontecer? Você vai falar assim, tem 4 dias ainda para andar 3 km. Caramba, o Mira vai fazer isso com sobra. Inclusive, eu acho que ele vai passar dos 5 km. Aí o Jobs, meu amigo que está aqui me assistindo, ele vai apostar que eu vou fazer mais do que 5 km. Por quê? Porque eu já estou no gás, eu já estou no pique. No primeiro dia eu já fiz 2 km. Aí falar, o Mira vai andar bem mais do que os 5 km. E aí ele aposta que eu vou passar. Se eu de fato fizer isso aí, o Jobs ganha dinheiro. Mas aí se no dia seguinte eu falei, de boaça, já tô tranquilo. Ontem eu já andei 2 km, hoje eu vou descansar, vou dormir. O que você acha que vai acontecer com essa aposta que o Jobs fez? Ela vai diminuir de preço, porque a chance que eu tenho de ultrapassar esses 5 km, ela tá diminuindo, né? Porque no segundo dia eu descansei. É a mesma coisa que um time de futebol. O teu time começa o campeonato ganhando. Você acha que ele vai ser o campeão. Se ele começa a perder, essa chance diminui. Tipo o Brasil na Copa. Começa ganhando, mas aí depois perde, toma gol, você já começa a perder aquela tua expectativa que você acha que vai vencer, que vai ganhar, que vai chegar lá na frente. As opções são exatamente essa expectativa que a gente tem, é o que vai fazer essas opções valorizarem e desvalorizarem. E aí, com essa valorização e desvalorização da ação e também do preço da opção, que ela é uma opção, que ela é um derivativo, nós podemos fazer 3 coisas, basicamente 2 coisas. Uma que é proteção. Por quê? Porque eu não quero saber se vai passar do preço no prazo, eu só quero proteger o meu dinheiro, porque se cair, ele vai ter um limite. Dali para baixo, eu não perco nada. Assim como acontece com o seguro de carro. Você pode fazer um seguro para os investimentos que você tem na Bolsa de Valores, comprando uma opção, comprando uma proteção. Então, a primeira coisa que você pode fazer com o mercado de opções é proteger o seu dinheiro. A segunda coisa é alavancar o seu dinheiro. É especular. É você comprar ou vender alguma coisa porque você acha que com aquilo ali você vai ganhar dinheiro. Então, basicamente, a gente tem a opção de proteção e fazer uma operação para ganhar mais dinheiro. Eu digo que a gente também tem uma terceira, dentro dessa alavancagem, eu considero uma terceira possibilidade, que é a geração de renda com as opções, que é uma operação que eu gosto muito de fazer. A gente pode gerar como se fosse uma renda. Se a gente está falando de ações, você pode, de repente, dobrar
o dividendo que você recebe ao ano, porque você vai fazendo operações ao longo desse ano que vão dobrar essa sua renda, operações de forma muito tranquila, de forma muito segura, para você aumentar a sua renda com as ações que você já tem em carteira. E agora, para a gente avançar um pouquinho mais, a gente tem que lembrar que as opções elas têm 4 elementos. O primeiro é o nome, que é o nome dessa opção, que ele é um pedaço da ação. Lembra que eu falei que a opção ele é um derivativo, então eu tenho o ativo, que no caso são as nossas ações, poderiam ser outras coisas, mas eu estou usando ações como exemplo. Por exemplo, Petrobras ou Vale PETR, Vale VALE, o VALE. E essas 4 primeiras letras vão também pertencer às opções. Então a opção ela tem um nome que vem da ação e mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Essas letras e números que vêm depois das 4 primeiras letras iniciais que remetem ao ativo objeto, que é a ação que está relacionada à opção. Já vou explicar o que é. Primeira coisa, o nome. A segunda coisa é o strike. O que é o strike? O strike é o valor que eu acredito que aquela ação vai ultrapassar. Eu preciso de um ponto de referência. Na nossa caminhada, que era corrida virou caminhada, era 5 km em 5 dias. Então eu tinha ali os 5 km como referência. Esse é o strike. A terceira coisa é o prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o quanto eu pago ou recebo quando eu estou negociando a opção. Então eu tenho o nome, eu tenho o strike e eu tenho o prêmio. Eu sei o nome dessa opção, eu sei o alvo, o objetivo, que é esse strike, e eu sei o prêmio, eu sei o quanto eu vou pagar e quanto eu vou receber. Falta um quarto elemento, que é o vencimento. Por quê? Porque a opção ela não vai durar eternamente. É diferente de uma ação. Você faz, eu não gosto de usar esse termo, mas é como se você fizesse uma aposta do que vai acontecer até determinado período. Quando você joga na loteria, é para o sorteio, sei lá, do final do ano, a mega da virada, é para o sorteio do final do mês. Então tem um período estabelecido. Nas opções você também tem um período estabelecido, que é o vencimento. Você precisa desses 4 elementos para poder identificar tudo que está atrelado a uma opção. Então eu posso ter uma PETR, que é Petrobras, o nome dela ganha mais uma letrinha, baseado no quê? No vencimento, porque eu tenho vencimentos ao longo dos meses, todos os meses ela vence, e aí é quando a gente vai medir se aquilo deu certo ou deu errado. Esse vencimento, ele acontece na terceira sexta-feira do mês, porque esse é o dia principal das movimentações. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Por quê? Porque foi criado há um tempo atrás as opções semanais. Elas foram criadas, se não me falha a memória, no ano passado. E aí, para esse tipo de opção, que é uma variação da opção normal, ela tem vencimento todas as semanas, porque elas são semanais. Então você tem várias semanas no mês. Mas não quero complicar a cabeça de vocês. Essa ela tem um W, que é de week, além do código normal da opção. Mas a maior parte das opções, a maior parte das ações, elas negociam suas opções na terceira sexta-feira do mês, tá? Poucas têm liquidez e movimentação ali nas semanais, pouca coisa, tá? O grosso está na terceira sexta-feira do mês, então a gente pensa nela como referência para o nosso vencimento. Então eu tenho o nome, o vencimento vai me dar a outra letra, e essas letras elas têm variações, daqui a pouco eu explico para vocês, porque depende do tipo de opção, se é call, se é put. Não falei nome, já vou falar, mas aí você tem lá A, B, C, D, porque são as calls e as puts. É assim, você pega o alfabeto e separa. As primeiras letras são de call e as letras do meio para o final do alfabeto são put. Tá? Só para vocês entenderem. Então eu tenho as 4 primeiras letras, que é o ativo objeto, eu tenho a letra que mostra o vencimento, e eu tenho os números que eles dão uma ideia, mas não obrigatoriamente precisa estar ligado a o valor do strike. Essa é uma call de Petrobras que vence em julho ou agosto ou algum outro mês, com o strike em R$40. Então, isso eu consigo extrair apenas do código. Por quê? Porque as opções, como os vários outros derivativos, assim como as ações, fundos imobiliários, o código consegue fornecer todas as informações que a pessoa precisa para negociar. E por isso a gente consegue negociar no home broker. Porque se não desse para negociar, não desse para identificar, aí é um outro tipo de mercado, que é o mercado de balcão, onde os ativos não são
padronizados. Na Bolsa de Valores, as opções elas são padronizadas, assim como ações, ETFs e fundos imobiliários. E eu já adiantei para vocês, mas nós temos dois tipos de opções, as calls e as puts. Call é um direito ou dever de compra, put é um direito ou dever de venda. Pensa assim, eu quero comprar um apartamento, mas eu acho que o preço dele vai subir, só que eu quero garantir esse preço agora. O apartamento vale 100 mil. E eu acho que daqui a um ano ele vai estar valendo 150. E aí eu vou falar para o Jobs, que é a pessoa que vai me vender o apartamento, meu amigo Jobs, e quer vender o apartamento, Jobs? Vendo. Mas ele vai valorizar. Aí você já não quer vender, né? Vender mais. Mas você não sabe que ele vai valorizar, só eu sei. E aí eu vou fazer o quê? Eu falei, Jobs, toma aqui R$100, não como entrada do apartamento, não como nada, como um valor apenas para que garanta que eu posso comprar de você esse apartamento daqui a, sei lá, 6 meses por R$100 mil. Porque eu acho que em 6 meses ele terá valorizado. Jobs acha que não. Então o Jobs me vende esse direito. É apenas um direito. Eu não estou comprando o apartamento. Eu estou comprando o direito de comprar o apartamento lá na frente. Então eu dou um valorzinho para ele e ele vende. Por que que ele vai me vender? Porque ele acha que não vai valorizar. Ele acha, na verdade, que vai desvalorizar. Então ele quer ganhar um dinheiro em cima desse movimento. Porque ele acha que ou vai ficar de lado o preço do apartamento ou vai desvalorizar. E aí ele quer botar um dinheiro no bolso. Eu acho que vai valorizar e então eu vou pagar para ele para ter o direito. Aí chega lá na frente e fala, ó, me vende pelos 100 mil. Ah, tá custando 150. Não importa. Você tem a obrigação de me vender pelos 100 mil. Então, isso é uma call. E aí você já entendeu que eu tenho dois lados dessa mesma moeda. A call, eu tenho de um lado um comprador e eu tenho de um outro lado o vendedor. Porque você só pode comprar se tiver alguém vendendo. Você só vai conseguir vender se tiver alguém para comprar. Então, em uma mesma opção, eu tenho dois lados ou duas operações, que é compra e venda. Então, o comprador de uma opção, ele tem o direito. Eu posso escolher se no vencimento eu faço ou não a compra desse imóvel, ou dessa ação, ou desse fundo imobiliário. Do outro lado, tem a pessoa que me vendeu. Se eu tenho o direito, a pessoa do outro lado, ela tem a obrigação de me vender. O Jobs, ele não tem escolha se ele vai me vender ou não. Eu, que sou o detentor da opção, eu tenho o direito de escolher se eu quero ou não, que é o que a gente chama de exercer. Eu posso exercer esse meu direito. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? O Jobs vai ser exercido. E ele não tem opção, ele vai ter que... Ele não tem escolha, a opção ele vai ter que me vender. Ele não tem escolha, ele vai ter que me vender o apartamento pelo preço combinado, que é o preço do strike. Para isso, ele recebeu um prêmio, ele recebeu um dinheiro. Então, o apartamento é o ativo objeto, a gente tem ali um prazo determinado, que é o vencimento, a gente tem o strike, que seriam os 100 mil reais, e o prêmio, que seriam, sei lá, os 100 reais, que eu paguei para ele me garantir esse direito. Então eu tenho isso numa call, que é uma opção de compra. Então na opção de compra eu tenho dois lados, compradores e vendedores. O comprador é quem tem o detentor desse direito e do outro lado o vendedor, ele tem a obrigação, ele tem o dever de entregar o ativo objeto. Só que eu tenho também as puts. O que é a put? A put, ela não é uma opção de compra, ela é uma opção de venda. Ela tem uma ideia que é um pouco contrária. Ela funciona mais ou menos como um seguro de carro. Você tem de um lado o consumidor, você tem o carro e você tem a seguradora. O carro é o ativo objeto. O consumidor, ele é quem está de um lado e a seguradora é quem está do outro lado. E aí, quando você faz seguro de carro, você faz o quê? Você paga para proteger o carro, a seguradora recebe, mas se você bater com o carro, a seguradora vai lá e cobre esse prejuízo. Então, no mundo das opções, a put, ela é o quê? Você tem uma ação, por exemplo, Banco do Brasil, tá lá. E aí você quer fazer um seguro para suas ações de Banco do Brasil. Você vai comprar o seguro, você vai comprar uma put. Do outro lado está alguém que tem a put e quer vender. E aí, o que vai acontecer? Vamos dizer que o strike, que o preço de referência seja R$25 e as ações do Banco do Brasil caíram. Você, antes delas caírem, o que você fez? Porque você faz seguro do carro antes de bater o carro, né? Depois que o carro bateu, a seguradora não quer fazer seguro. Então você tem que fazer antes. Lembre-se que
Guarda-chuva você compra em dias de sol, não em dias de chuva, porque em dia de sol ele está barato. E aí, quando o Banco do Brasil estava subindo, você foi lá e comprou uma put de Strike 25. Você pagou um dinheiro a alguém. Quem é esse alguém? Quem está do outro lado está recebendo para assumir a obrigação. Então, é a mesma coisa que você faz com a seguradora. Você paga e a pessoa que está do outro lado vai fazer essa proteção para você, vai garantir. O que ela está garantindo e que proteção você está comprando? Você está comprando a proteção de que, se lá no vencimento, vamos dizer que daqui a um mês, as ações de Banco do Brasil estiverem abaixo de R$25, essa pessoa aqui vai ter que comprar as ações de você. Essa é a obrigação que ela assumiu na hora que ela recebeu o prêmio da put que ela te vendeu. Essa pessoa vai comprar as ações por 25, mas não importa se as ações estão a 22, 23, 20, 18, ela vai te pagar os 25. Então, quando você compra uma put, você trava o preço. O mínimo que você vai receber na venda daquela ação é aquele valor, não importa o quanto ela esteja. E aí você, inclusive, pode vender nos R$25 lá na data do vencimento, você exerce essa pessoa e pode pegar esse dinheiro lá e comprar as ações, porque elas vão estar muito mais baratas ou podem estar muito mais baratas, e a pessoa vai lá, você vai lá no mercado, lá no home broker, e compra a mercado essas ações. Vamos dizer que elas estejam a R$20, você recebeu 25 e foi lá e comprou a 20. Quem teve o prejuízo foi a seguradora, exatamente como uma seguradora de carro tem o prejuízo na hora que você bate e ela tem que pagar todo aquele valor que é muito maior do que o valor que você pagou pelo seguro. Mira, mas por que alguém faria isso? Eu sei que alguém vai proteger, mas por que alguém do outro lado faria essa maluquice de ter que comprar mais caro? Porque esse alguém do outro lado acredita que o mercado não vai cair, que inclusive o mercado vai subir e essa pessoa vai ganhar dinheiro sem fazer nada, porque você vai pagar ela, o mercado vai subir, as ações vão subir, e aí vamos dizer que a ação está a R$27 lá na data do vencimento. Você vai querer vender as suas ações a 25? Se lá na Bolsa de Valores ela custam 27? Não, você vai deixar essa ação, essa opção ir para pó, que é o que a gente chama, que é não valer nada, porque se for para vender, você quer abrir o seu home broker e vender a 27, não a 25. Então, de um lado, tem alguém que acha que o mercado vai cair ou simplesmente quer se proteger, sei lá, vou viajar, vou passar um tempão fora, prefiro pagar, gastar, mas ter aqui a minha posição protegida. E do outro lado tem alguém que acha que o mercado vai valorizar e quer ganhar dinheiro em cima desse movimento. Por isso que eu falei que tinham 3 operações possíveis. Você poderia proteger, você poderia especular e você poderia gerar renda. Quem está aqui trabalhando como uma seguradora, está te vendendo esse seguro e acha que o mercado vai subir, está gerando renda. Essa pessoa está ganhando dinheiro. E ela pode, inclusive, ganhar dinheiro pensando assim, se tudo der errado, eu vou lá e compro a ação, porque eu sei que depois a ação sobe. Inclusive, a gente fez uma operação como essa, daqui a pouco eu mostro para vocês no gráfico e no home broker. A gente botou dinheiro no bolso, inclusive comprou a ação e a ação voltou a subir, então ganhou dinheiro 2 vezes. Isso é possível, você gerar renda com as opções, principalmente com as puts. Dá para fazer também com as calls, mas com as puts eu gosto mais. Essa seguradora que está do outro lado não é uma seguradora, é uma pessoa, tá? É uma pessoa que está do outro lado, por exemplo, o Mira, que eu adoro fazer isso. Eu adoro funcionar como uma seguradora. Eu vendo as puts, eu adoro fazer essa operação de venda de put e receber o dinheiro, que é uma operação que a gente chama de geradora de renda. Eu estou gerando renda, ganhando dinheiro com essas opções. Por quê? Porque eu tenho o dinheiro para comprar a ação se for necessário. E aí, se o mercado cair, eu estou comprando num preço que eu compraria, tá? É assim que funciona. A gente tem, por exemplo, dentro da comunidade Mira, a gente tem o preço teto. É o preço máximo que eu pagaria numa ação. Se eu escolho o strike de uma ação que eu quero comprar, que é boa, eu escolho um preço, ou seja, um strike, que eu acho que é interessante, está abaixo do preço teto, eu simplesmente posso vender a put e botar aquele dinheiro da put no bolso, porque alguém está pagando, eu vou botar esse dinheiro no bolso. Se a ação de fato cair, eu compro. É a mesma coisa que você fez o aporte do mês no começo do mês e depois a ação caiu ao longo do mês. Você já não comprou mais caro? Então é a mesma ideia. Só que o que eu estou fazendo?
Eu estou botando dinheiro no bolso sem ter que desembolsar nada. Eu tenho dinheiro para comprar? Tenho, mas eu não preciso desembolsar nada. Então, quando eu falo do universo de opções, eu tenho dois tipos de operações. Então, no final das contas, eu vou combinar isso e são 4 possibilidades. Compra de call, venda de call, compra de put e venda de put. Inclusive, eu posso misturar tudo isso. E aí, eu dou um passo muito mais avançado quando eu estou misturando, porque eu posso misturar a ação com a opção, e aí eu posso misturar opções juntas, que é o que a gente chama de estruturas. Eu estou fazendo combos e um monte de coisa, só que isso é um conteúdo mais avançado. É o que eu mais gosto de fazer, é o que reduz muito o risco e aumenta muito a sua possibilidade de ganho. Existem operações como o box de 4 pontas, ele tem esse nome porque ele tem 4 operações, e ele é tão seguro e é impossível ter prejuízo que a Receita Federal tributa ele como renda fixa. Por quê? Porque não tem como dar errado. E aí a Receita já entende, isso aqui é renda fixa, tá? E aí os grandes investidores, os fundos de investimento fazem isso. Mas isso é um conteúdo mais avançado. Eu só tô falando para que vocês entendam que existem múltiplas possibilidades, tá? E antes da gente partir para a prática, eu só quero que você memorize que o que faz o preço mexer são 3 coisas. Primeiro, o preço da ação ou do ativo objeto, o ouro, o ETF, mas não vamos falar de ação para facilitar. O preço, porque se o preço sobe ou cai, a opção ela vai valorizar ou desvalorizar. Então a primeira e mais importante em escala de importância é o preço da ação. O segundo é o prazo. Porque lembra que eu falei, eu vou caminhar 5 quilômetros em 5 dias. Eu caminhei muito no primeiro dia, no segundo dia, e ainda faltam 4, então eu tenho bastante prazo. No segundo dia eu dormi o dia inteiro, não andei, o prazo reduziu e o preço não andou. Ou seja, eu não andei, o prazo está diminuindo. Depois do preço da ação, o tempo é algo que interfere muito. E a terceira variável é a volatilidade. É se o ativo ele se mexe muito ou se mexe pouco. É igual a nossa caminhada. Se eu fosse muito volátil, ou seja, se eu tivesse muita disposição e movimentasse muito, não ia nem ser uma caminhada, ia ser uma corrida, né? Mas se é uma caminhada, é porque a minha volatilidade é pequena. Eu sou mais tranquilo, então não corro tanto. Então não dá para fazer uma aposta que eu em 5 dias vou andar 25 km, por exemplo. A volatilidade é baixa. Se eu estou falando de um ativo que tem alta volatilidade, as expectativas para ele, naquele curto espaço de tempo, atingir o strike, elas são maiores, porque é um ativo que se mexe muito, ele sobe muito, ele cai muito. Agora, se é um ativo de baixa volatilidade, a expectativa dele fazer um movimento muito grande, andar 10, 20, 30% em um mês, elas são muito baixas. Então, o terceiro pilar é a volatilidade. Eu tenho o preço da ação, eu tenho o tempo e eu tenho a volatilidade. São os 3 elementos que fazem, principalmente, existem outros, mas esses são os principais que fazem o preço da opção se movimentar. Como você vai prever se a ação vai subir ou vai cair? Primeiro, se eu estou comprando uma proteção, eu não preciso prever nada, eu só estou segurando o meu medo. Eu estou com medo de tudo cair, você vai lá e compra uma proteção. Você faz seguro do carro. Por que você faz seguro do carro? Porque você tem medo de que aconteça alguma coisa. Se você tem medo, você pode simplesmente comprar uma proteção. Mira, mas eu vou especular, eu vou gerar renda, eu vou fazer uma outra coisa. Como é que eu vou saber? Exatamente, aí você precisa ter um pouquinho de análise. Por isso que eu digo que primeiro você analisa, é assim que os gestores, os fundos fazem, primeiro você analisa e depois você opera. Você analisa, por exemplo, eu acho que essa ação vai subir. E aí você pode comprar a ação ou você pode comprar uma call. Então você tem possibilidades diferentes e elas são originárias do quê? Da sua análise. Então você tem que ter alguma expectativa. Você não vai abrir um home broker e comprar aleatoriamente só porque aquilo ali é legal. Você acha que aquela ação é boa, por isso você compra. Só que você não precisa comprar a ação, você pode comprar a opção. Você pode fazer uma compra da ação sintética, que é uma compra de call com venda de put. Tem combinações, mas eu quero que vocês entendam que existem possibilidades. E eu acho que você deve estar se perguntando, Mira, beleza, já entendi que eu preciso ter uma orientação, ter uma análise e depois eu escolho como é que eu vou fazer essa montagem dessa operação, mas como é que eu faço na prática? Vamos abrir o home broker para você olhar na prática como é que você executa a compra e a venda de uma opção. Vou abrir aqui o meu home broker, eu estou usando o home broker do BTG, eu vou comprar uma opção de Itaúsa ITSA G139. ITSA, que é o código de Itaúsa 4, então ITSA, G, que é call em vencimento de julho de 2026, então dia 17 de julho é a data de vencimento. 139 é porque essa opção, essa call, ela tem o strike em
13,86. Por isso que é 13,9, na verdade é 0,86. Por isso que o número final do código da opção, ele remete, ele lembra ao strike. Então a gente está falando de uma call de Itaúsa de TSA 4, de vencimento em julho, 17 de julho, e strike de 13,86. Vou clicar aqui. As opções são negociadas em lotes de 100 quando são em relação a ações. Na verdade, quem manda é a ação. As ações são negociadas em lotes de 100, as opções também. Mira, mas no fracionário você pode negociar de uma em uma. Não tem mercado fracionário para opções. Ela segue o lote padrão. Mira, mas e os ETFs? Eles são negociados de um em um. Então, se você estiver negociando opções de um ETF, aí sim você vai poder negociar de uma em uma opção. Por isso que você consegue negociar opções com pouquíssimo dinheiro. Porque se você estiver negociando a opção, por exemplo, de BOVA11, que é o ETF mais líquido que a gente tem na bolsa, maior quantidade de negociação, eu vou comprar uma call. De repente você vai pagar 20 centavos, 30 centavos. E é o suficiente que você precisa ter para fazer essa operação, porque você está comprando uma única call de um ETF. Aqui para ações você não consegue comprar uma, você tem que comprar lotes de 100. Então opções são um instrumento para quem tem pouco dinheiro e conhecimento do que está fazendo. E aí tem um alerta importante que é, se você vai negociar pouco dinheiro, você negociar por uma corretora que tem corretagem zero faz total diferença. Porque imagina se vou pagar 50 centavos, vou gastar R$1, e aí de corretagem você gasta mais 5. Não vai fazer nenhum sentido. Por isso que operar numa corretora que opere opções e que tenha corretagem zero faz sentido. Mas beleza, já está aqui, qual o preço que a galera está negociando hoje nessa opção. Hoje, se eu quero comprar, eu vou olhar aqui por quanto o pessoal está vendendo. O pessoal está vendendo por 6 centavos. Então, se eu colocar aqui que eu aceito pagar 6 centavos, ou seja, R$6, porque é um lote de 100, eu consigo comprar essas 100 calls. Basta eu clicar em comprar e minha ordem será enviada. Vou aqui, confirmo, continuar e ok. A ordem já foi para a bolsa. E ela já é executada automaticamente porque eu peguei o preço de alguém que está vendendo. Mira, você já comprou. Beleza, eu já comprei. A minha análise é que eu acho que o ativo vai valorizar. Inclusive que ele vai estar acima do 13,86 lá no vencimento. Ele vai estar não só acima, ele vai estar muito acima desse valor. Então, essa opção que eu paguei 6 centavos, ela vai valorizar muito mais. Quanto mais? Depende do quanto vai estar a ação lá no vencimento. Por exemplo, se lá em julho, 17 de julho, essa ação estiver a R$14, o meu strike é 13,86. Quanto vai valer a opção lá na frente? Quanto vale o direito no dia do vencimento, só nesse dia especificamente, a gente consegue fazer essa conta exata só no dia do vencimento, antes disso a volatilidade mexe um pouco com o preço, mas no dia do vencimento, se a ação está a 14 e eu tenho o direito de comprar ela a 13,86, quanto vale esse direito? Ele vale essa diferença. Então lá no vencimento eu paguei 6, mas ela vai estar valendo 14. Eu quase que multipliquei por 3 o valor que foi pago. Eu paguei 6, eu vou conseguir vender a 14. Se essa ação estiver a 14,50, quanto vai valer essa opção? 50 mais os 14, ou seja, vai valer 64 centavos. Eu paguei 6 para ganhar 64, ou seja, mais de 10 vezes o valor que eu paguei. Esse é o ganho explosivo que você pode ter com as opções quando você está especulando. Só que aí você precisa ter uma análise para te ajudar. Olha, falou, opa, peraí, a gente está crescendo, esse valor está evoluindo. Mas você já comprou a call. O que você pode fazer? O preço subiu, eu vou vender. Como é que eu faço para vender a call? Eu vou no home broker e venho aqui em venda. Pode ser a call, pode ser a put. Assim como você faz com a ação com fundo imobiliário, a compra é exatamente igual, a venda é exatamente igual, o que muda é só o código, né? O código que identifica que são ativos diferentes. Eu vou botar aqui o código ITSA G139. Se eu comprei, eu já tenho, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Então eu vou escolher aqui o preço. Eu quero vender por, por 12 centavos. Porque para mim já está muito bom 12 centavos. Eu estou dobrando, já é 100%. E aí você pode colocar ali, vender. E acabou. Você fez a sua venda, clicou em vender, mandou continuar
beleza, a sua venda já foi lá para o home broker e essa venda vai ficar registrada. Se em algum momento o preço da call, a ação subir, o preço da call subir também, bate lá, a tua venda já está lá, já executada. Ah, Mira, mas aí, se o ativo subir muito, eu vou ganhar só os 100%? É porque você já deixou pronto ali a ordem para você pegar ali os 100%. Normalmente eu gosto de trabalhar com 50%, porque às vezes em 1, 2, 3 dias ela já deu os 50%, você pula fora e tá tudo bem. Que foi justamente o que aconteceu com essa ação aqui, a ação da B3. A nossa última operação recomendada foi justamente nesse movimento aqui. A ação fez um movimento mais lateral, a gente achou que ela ia dar um respiro, e aí em 4 dias ela deu 50% de lucro da nossa recomendação, e a recomendação era sair com 50%, porque eu acho que em curto prazo, 50% no bolso é um retorno bem bacana, e aí todo mundo que seguiu essa recomendação fez exatamente esse passo a passo que eu mostrei para vocês, botou 50% de lucro no bolso nessa operação em apenas 4 dias. Poderia ter demorado um pouco mais? Eu até esperava que demorasse um pouco mais, mas foi um retorno bem interessante. E talvez você esteja se perguntando, Mira, mas como é que eu organizo essas ideias? Eu organizo as ideias dessa maneira. Se eu estou falando de opções, eu criei inclusive um mapa mental para isso. Se eu estou falando de opções, o primeiro passo, qual é a sua análise? O que você acredita? Ah, eu acredito que o ativo vai subir, você tem uma série de operações que você pode fazer. Ah, eu acho que a ação vai ficar de lado, ela não vai cair nem subir, outras operações. Ah, eu acho que o ativo vai cair, eu acho que eu tenho outras possibilidades. Ah, eu acho que o mercado vai explodir. Ah, eu acho que o mercado vai explodir ou para cima ou para baixo. Tenho outras possibilidades. Tenho outras possibilidades. Ah, eu acho que o mercado vai explodir para cima ou para baixo. Eu tenho outras possibilidades. Ah, eu quero fazer uma proteção. Outras operações. Por exemplo, eu quero fazer uma proteção. Eu já digo aqui, ó, você pode comprar put, você pode fazer uma trava de baixa com put, você pode fazer uma fence. Qual você vai escolher? Depende. E aí eu já botei aqui a relação do menor para o maior risco. Ah, o menor é a compra da put, depois a trava de baixo, depois a fence, e aí você tem essas operações. Tudo isso aqui já é o que eu chamo de mapa do que você pode fazer com as opções. E isso aqui faz parte do meu novo curso Mira nas Opções, que as inscrições vão começar em breve. A lista de espera está aqui embaixo. Se você quer aprender tudo sobre opções, quer ter aulas ao vivo comigo, onde você vai poder abrir a câmera, a gente vai fazer um Google Meeting lá, você abre a câmera, você faz as suas perguntas com o mercado funcionando durante o dia para tirar todas as suas dúvidas, mais todas as aulas gravadas. Você vai ter aqui uma condição fantástica para você entrar nessa turma, que vai ser uma turma maravilhosa. O link está aqui na descrição para você fazer parte, para ter acesso não só ao mapa das opções, mas mais de 40, 50 aulas que eu vou fazer, várias aulas ao vivo, são 2 meses de curso, com aula ao vivo toda semana, e você ainda ganha acesso à comunidade Mira por 1 ano. 1 ano de comunidade Mira como bônus para quem entrar nessa turma do Mira nas Opções. O link está aqui embaixo. Agora me diz uma coisa, você gostou das opções? Ficou com dúvida? Qual o seu grande receio para operar o mercado de opções? Bota aqui nos comentários que aí a gente vai conversando. Se vocês gostam desses temas mais complexos, bota aqui nos comentários também. Eu que sou especialista, analista CNPI, trabalho com isso há décadas, invisto há 30 anos, eu vou querer te ajudar em tudo isso. Então bota aqui também nos comentários. E claro, vou esperar vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.